Para a gente interagir, uma das formas da gente interagir com o nosso banco de dados é darmos comando ou instruções SQL, comandos SQL ao banco de dados, tá bom? E nós vamos fazer isso agora. Nós temos aqui uma tela, lembra do nosso banco de dados? Se tudo der certo, se tudo estiver certo, deixa eu clicar com o botão direito aqui, vamos lá, fecha a conexão. Pronto. O iconezinho aqui, isso aqui é feature do .NET, do Visual Studio, tá? O iconezinho aqui verde quer dizer que a gente está conectado no banco de dados. Vou apresentar para vocês a super tabela e gigante tabela que eu criei. Todas as nossas instruções de banco com SQL para o banco de dados, né, eu posso vir aqui e colocar, certo? Sim, o Visual Studio tem um viewer de banco de dados integrado, tá bom? Então tem alguns bancos de dados que a gente consegue interagir de dentro do Visual Studio. Você não precisa instalar uma IDE específica do teu banco de dados, embora isso aqui é muito básico. Provavelmente uma IDE específica do MySQL, que é o Workbench, de um Oracle que você pode utilizar o SQL Developer, Toad, aí tem várias outras ferramentas, vão te dar muito mais apoio quanto a isso, tá bom? O nome da minha tabela é Datas. Legal. E aí, select asterisco from datas. Legal, como eu falei, a gente não vai ficar ensinando o SQL, tá bom? Se eu ler aqui, ó, nos meus testes de ontem, eu já coloquei algumas coisas aqui, legal? Então eu tenho um campo ID, que ele é alfanumérico, ele vai gerar automaticamente esse número. Normalmente a gente chama ele antigamente mais de código, né? Quando colocava em português. É o código do usuário, o código de alguma coisa. Então aqui ó, nós temos um campo nome, um campo sobrenome, logicamente eles são de textos, embora na base de dados os tipos são diferentes, os nomes do código do tipo da linguagem. Por exemplo, aqui você faria, não, isso aqui é uma string. Na realidade, no banco, o tipo dele é varchar. Cada banco tem uma particularidade com um ou outro campo, mas no geral, né, trabalham da mesma forma, beleza? E aqui o campo de data que eu coloquei. Esse campo, vocês estão vendo que alguns aqui, como esse, ele está como nulo. Isso quer dizer que ele aceita nulo, ele não tem nenhuma informação ali dentro, tá bom? Legal. Mostrado e dito isso, eu vou fechar aqui, que a gente não vai olhar mais o nosso banco de dados, só para apresentar aqui o meu banquinho. Muitas vezes aí acontece um problema que você está com ele aberto aqui e ele tem problema de conexão por ser um arquivo só. Às vezes não tem esse problema, às vezes tem, então fique esperto quanto a isso. Eu vou utilizar o mesmo caminho do banco de dados, tá? Então deixa eu só copiar aqui essa string de conexão. Aqui eu vou, antes de começar qualquer coisa, apontar o quê? A minha string de conexão. Outra coisa que eu fiz e não recomendo é o quê? Nesse novo carinha aqui, eu criei uma connection, instanciei ela, e estou abrindo ela no início do formulário e só quando o formulário ele for fechado, tá vendo aqui ó, o destrutor do nosso formulário, é que eu vou fechar o nosso banco de dados. É certo fazer isso? Não! Mas nós não vamos nos focar aqui sobre fazer o certo ou errado. Nós vamos nos focar nesse cara aqui, ó, SQL Command. Como é que eu mando instruções para o banco de dados? Por exemplo, como é que eu leio todas as linhas que eu apresentei para vocês? Aí você vai clicar aqui, você já baixou o nosso GitHub aí, colocou exclamação GitHub no chat, e aí você viu que tem um link aí. E aí você consegue baixar na tua máquina aí e ver esse código que a gente colocou aqui. Ó. A primeira coisa, eu vou nesse listar dados. Vamos ler linha a linha, de pouco, com calma. Se você tiver dúvida, eu vou estar olhando aqui para a tua pergunta e eu vou te respondendo, tá bom? Então a primeira coisa é instanciar um cara chamado SQL Command. Sim, é o comando que você vai dar para interagir com o teu banco de dados. Como eu faço com esses comandos, Dida? SQL Server, SQL, linguagem SQL, tá bom? Linguagem SQL, você vai, através de uma string, conversar com eles. Tem outras formas? Tem. E pode existir procedures no banco de dados que você executa, functions, mas isso ele vai estar lá no banco de dados. E aí a gente envia instruções para interagir com ela. No caso aqui, a gente vai instanciar esse cara e eu vou criar um comando, que é exatamente o que eu fiz ali agora há pouco na outra janela. Eu vou colocar select asterisco from datas.
datas é o nome da tabela e asterisco quer dizer todos os campos. From, né, da onde você está apontando, e select é o real comando que a gente está utilizando para você dar o select. Acesse o YouTube do Dida, sim. Acessa sim. Só colocar aí asterisco YouTube, vai aparecer o YouTube, segue lá. A gente ainda não está focando tanto nele assim, mas todas as aulas, né, algo que fica para a gente aprender, tá lá para que a gente possa dar uma olhada nas aulas anteriores. São grandes, sim, mas tem muito assunto bom para quem realmente quer. Aí, nós vamos na próxima linha. O que, que é isso? Lembra da nossa conexão? Eu tenho uma conexão e agora eu tenho que falar que o meu comando é desta conexão aqui. E nós fazemos esse bate. Como? Aqui no teu command, tá vendo? A connection e o teu command, legal? Ele tem uma propriedade chamada connection, que é nada mais nada menos que a tua conexão com o banco de dados. Ele precisa saber, ele precisa se casar. Então você tem aqui uma SQL connection e você tem aqui uma SQL command. Como é que você liga as duas, né? Nesse caso, estou apresentando agora, que é essa propriedade command. Legal. Eu também falei para vocês que existem outros meios da gente se comunicar com o banco de dados, por exemplo, através de procedures, functions, e nesse caso aqui nós estamos dando a instrução para o banco de dados. O teu sistema tem a instrução SQL que o banco de dados deve executar. Como é que você faz isso? Aqui você tem o command type, onde se fala qual é o tipo do comando. Isso aqui é um enumerador. Se você olhar o teu enumerador aí, bater o ponto antes do text, você vai ver que existem outros. O story procedure, por exemplo, está aqui, no qual você pode executar, por exemplo, uma story procedure no banco de dados. Legal. Apresentado para vocês o command, dá para fazer outras coisas? Com certeza. Esse é o básico para você conseguir te virar aí, vamos colocar assim, né? Eu não conheço nada, estou começando agora. Com isso aí você já consegue entender um pouquinho, legal? E aí, quando você faz uma instrução para o teu banco de dados, realizar uma consulta e retornar os dados, eu até brinquei, coloquei como se fosse aniversários, né? Esse cara aqui, essa tabela. Nessa tabela, ela tem linhas. Nessas linhas, eu quero retornar o dado. Imagina que você criou uma tela para o teu usuário, aonde ele insere os dados lá, os pedidos. E aí ele quer falar assim, eu quero dar uma olhada nos meus pedidos. Você fala, beleza. Ele vai clicar lá numa tela e essa tela vai executar uma instrução. E essa instrução vai vir uma cacetada de linhas. E aí a gente tem que ir linha a linha. Mas antes da gente ir linha a linha, rodando, executando ou fazendo o que precisa ser feito, nós precisamos executar uma função. E aí, no caso, a função é o cara chamado execute reader ou execute reader, tá? Aonde ele vai, e aí a gente apresenta outro cara para vocês, que é o SQL Data Reader. Guardem esse nome, ele é o mais performático em leitura de banco de dados. Alguém vai vir e vai ver que fizeram um teste e o tal do Dapper é mais rápido. Ainda não posso confirmar isso não, tá? SQL, por exemplo, eu vou dar uma instrução aqui para vocês. Ó. Até o final dessa live eu vou apresentar para vocês o Entity Framework e inclusive ainda a gente vai rodar algumas coisas com ele. Uma empresa gigantesca fez um estudo e falou, não vamos usar Entity Framework. Por quê? Porque nós vamos ter que gerar milhões de registros e a gente quer performance. Quer dizer que o Entity Framework não é performático? Não. Quer dizer que se você quer performance com o Entity Framework, você às vezes vai precisar gastar um pouquinho mais de tempo. Quer dizer que é ruim usar o Entity Framework? Não, não é ruim usar o Entity Framework. Mas você precisa saber o que você está fazendo. Parte desse princípio. Então aqui eu estou criando uma variável dr que ela ela é do tipo SQL Data Reader, que na realidade ele está se conectando a nosso command e ele vai executar a instrução que a gente escreveu. Quando ele executar esse dr, ele é como se fosse um cursor. Não sei se alguém aqui manja de banco de dados. Como se fosse, tá? Só pense nisso. Que é um cara que vai ler linha a linha, linha a linha, linha a linha. Legal. Aí, para que a gente possa entender, por exemplo, a última aula, nós criamos, na última aula, algumas coleções. Lembram-se? Nessas coleções, eu mostrei uma que era o list, o objeto list. Neste objeto, no meu caso, eu criei uma classe chamada aniversarios, uma lista de aniversário.
né? Então você tem um aniversário e você tem aniversários. Cria uma classe e a classe ela é basicamente igual. Se bem que aqui nós temos um errinho ali, que eu já vi. Mas eu vou resolver depois. Nós temos aqui uma classe simples. Eu tenho ID, nome, sobrenome e data de nascimento, certo? Aqui, ó, ID, nome, sobrenome e data de nascimento. Tem que ser igual? Não. Mas para o nosso exemplo aqui, e para que fique fácil da gente entender, tá? Se vocês captarem bem tudo que a gente passa aqui, daqui a pouco vocês estão falando sobre estrutura de projeto, DDD, blá blá blá, o negócio começa a ficar bem maluco. Mas vamos lá. Viajei um pouco aqui. Beleza. Me perdi, não é aqui no buscar. Também não é no deletar. Não, não e não. Aqui. Legal. Aí o que acontece? Isso aqui. Tá. O que acontece aqui no caso? Ó, então eu criei uma lista de aniversários e criei um objeto também de aniversário. Não é uma lista, é um objeto, mas sem inicializá-lo, tá bom? Porque depois eu vou usar ele aqui dentro do meu loop. Mas vamos ler antes de chegar no loop. Primeiro eu faço assim, ó. Porque aqui houve uma execução. Fomos até o banco de dados realizar uma execução, certo? Depois que eu tenho essas instruções, eu venho aqui, ó, e eu verifico se existe linha. Porque eu posso ter feito algo que não retornou nenhuma linha do banco de dados, tá bom? Se existe linha, eu também posso verificar agora e falar assim, olha, enquanto o seu data reader estiver lendo, vá fazendo loop. Quando ele terminar de ler, ou seja, terminou as linhas, sai do loop. Simples assim. Só que nesse momento, a gente vai fazer o quê? Instanciar um objeto, montar o objeto e jogar dentro da lista. Ok? Vamos fazer isso de pouquinho? Eu acho. Eu acho não. Na realidade, eu tenho certeza que vai dar pau em um local. Mas antes de dar pau, como é que a gente faz? Vamos fazer assim, ó. Como é que a gente faz para a gente ler a linha que veio do banco de dados? Porque existem a linha não, a coluna, né? Nós temos vários campos. Como é que a gente lê? Deixa eu diminuir aqui, ó. Deixa eu ver. Legal. Como é que a gente lê? Deixa eu quebrar aqui também, fica fácil vocês verem. Olha só, eu tenho um DR e eu tenho o nome da coluna. Eu quero pegar o nome e o sobrenome, por exemplo. Vamos ver se esse troço vai funcionar? Vamos lá. Vamos dar o play. E aqui eu estou dando um debug write line, que na realidade ele vai escrever aqui embaixo para mim, tá bom? Então, se eu clicar aqui, ó, listar todas as linhas. E aqui, ele aparentemente passou, sem problemas. Vamos achar. Ó, deve estar bem pequenininho aí para vocês, mas aqui embaixo ele escreveu a primeira linha, e a segunda linha, e a terceira linha, e a quarta linha. Todas as linhas que está dentro, ou seja, deu certo. A leitura deu certo. Tá vendo? Ele está apresentando aqui embaixo, ó. Tá. Mas isso não me ajuda, porque eu preciso mostrar na cara do gol aqui, precisa mostrar na tela. Então, da mesma forma que está aqui embaixo, eu vou replicar aqui, ó. E depois eu explico aquele código ali embaixo. A primeira coisa é que quando você escreve dessa forma, vou até comentar isso aqui também, tá, gente? Ó, vocês já viram que apresenta, não preciso deixar ele, então tá tudo certinho, beleza. Então eu vim aqui, então eu vou colocar o que aqui? Vamos ver? Olha, eu posso digitar um número ou posso colocar o nome da coluna. Quais são os nomes da coluna? O primeiro é ID. Então, beleza, ID. Depois, eu tenho nome. Pô, beleza, então vou colocar aqui. Nome. Legal? Nome. Ó, tô preenchendo o objeto, mas está com erro. Tá com erro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e manda um toString. Certo? Errado. Nesse caso aqui, o nosso objeto ele é um inteiro. Então, a gente vai precisar converter ele, tá bom? Convert to int 32. Será que vai dar? Vamos ver? Pô, beleza. Ele deu. Esse aqui, vou precisar fazer uma conversão na caruda, né? Vamos colocar um toString aqui. Tem que funcionar. Sobrenome e data de nascimento. Deixa eu só colocar um... Eu vou deixar estourar, não tem problema. Sobrenome. Data.
Vamos ver como é que tá certinho. Nesse caso, eu tenho que colocar certinho, tá? O nome da nossa coluna. Data nascimento. Legal? Beleza. E aí a gente vai adicionar na lista. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Dei F5. Vou clicar em listar, quando aparecer aqui o formulário. Listar todas as linhas. Então, estou listando todas as linhas. A primeira, olha lá, montei o objeto. Tá vendo aqui o objeto? Ó? Beleza. Já coloquei certo ali. Data de nascimento. Não, tá tudo errado aqui, ó, gente. Ó, o meu erro. Primeiro, nome. Não, é sobrenome. Aqui é data, nascimento. Legal, agora sim. A minha classe, eu estou pegando o que eu li do banco de dados e estou jogando na classe. Ah, mas esse aqui é date time. Então, ele espera um date time. Então, existem algumas formas. Eu vou usar mais convencional. Convert to date time. E pau no gato. Vou fazer a mesma coisa. Listar todas as linhas. TUF. No primeiro, vamos abrir o objeto aqui. Legal, ó. Tudo que estava lá na base de dados, ele leu. Show de bola. Show de bola. E aí eu vou apertando F5 aqui, porque eu quero acompanhar um a um, tá bom? E, deu erro. Bem, por que ele deu erro? Porque nesse cara aqui, lembra que eu falei que ele aceita nulo? Tem alguns caras que estão nulo no banco de dados. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma verificação. Se não, eu posso fazer isso aqui, ó. dr, data, nascimento. Se ele for diferente de nulo, beleza. Legal? Vamos ver se ele funciona assim? Beleza, listar todas as linhas. Agora, eu vou deixar rodar ele todo. Fran ainda deu erro? Por quê? Vejam só, aqui no caso, nós temos que fazer uma outra verificação. Não é nulo que a gente tem que verificar. Por mais que no banco esteja nulo, é o nulo do banco de dados. Então, o valor que a gente tem que verificar é um outro cara. É esse aqui, ó, db null.value. Tá? Então, eu tenho que verificar se o campo ele é nulo. E agora, se eu fizer a mesma verificação, vejam vocês. E aí, eu tirei o breakpoint, ele passou direto e ele já carregou todos os caras do nosso banco de dados. Tá? E aí, agora eu estou pegando a lista e estou batendo no data source do nosso grid que eu deixei na tela. Eu deixei um grid na tela e chamei ele de grid itens. Tá bom? Outra coisa importante é que o header, o data header que está lá, eu tenho que fechar ele também. Então, eu dou um close aqui. Normalmente, depois de uma instrução dessa, a gente fecha a nossa conexão. Mas, lembrando que neste cenário aqui, como eu quero apresentar só isso, eu não vou ficar abrindo e fechando a conexão. A conexão está aberta aqui, tá bom? Então, beleza. Agora eu estou apresentando os dados aqui para vocês. Tchuf, 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 tchuf. Tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui tá nulo e assim por diante. Legal? Beleza. Já que agora a gente está... Não, antes da gente passar para os outros botões, eu preciso mostrar mais uma coisinha para vocês ainda nesse cara aqui, que eu até deixei comentado aqui. A primeira coisa é, a recomendação é que não utilize desta forma, onde você passa o nome do campo, por exemplo. Para ser de forma mais performática, porque na realidade, aqui, ele não faz um case certinho, ele vai ter que ficar procurando qual é o nome que você passou, qual é o nome que está lá, são instruções a mais. Se você realmente sabe como o teu sistema está atuando, quando você vem aqui e dá um select asterisco, ele vai vir toda a sequência que está na base de dados, tá? Então, o primeiro campo é ID, vai vir ID no primeiro. Por exemplo, aqui está comentado, eu já vou descomentar aqui. Aqui. Não sei porque tem dois ali. Vou descomentar isso aqui, fica mais fácil para a gente, beleza? Então, o ID na posição 0, na coluna 0, já, olha só, eu já falo o tipo que eu tenho que pegar. Ele falou, ó, pega o int32. Ó, pega string, get string, get string. E aqui eu já falo, ó, get date time. Se vocês forem medir isso,
é muito mais rápido você utilizar esses caras. A gente já sabe que em determinado momento esse campo vai vir nulo, então você pode também verificar, assim, ó, dr.isDBNull, e eu passo o referencial do campo, que é o 3. Cara, se ele tiver nulo, na verdade é o contrário, né? Se ele não estiver nulo, então você preenche também o campo da data. Legal? Esse aqui é que não tinha muito motivo. Legal. Beleza. Mesmo assim eu vou deixar comentado porque não existe errado. Ah, é errado. Não. Se você programou assim e quer passar os nomes, beleza, não tem problema nenhum. Mas se você precisa de performance e tal, aí é legal você parar e dar uma analisada. Legal, o código continua funcionando, como eu posso apresentar aqui para vocês. Agora vai ficar um pouquinho mais rápido, porque o que a gente vai fazer agora, por exemplo, aqui o botão inserir. Legal? Então eu vou colocar aqui, vamos ver o último que ID Akira. ID Akira e o sobrenome LeuVX. LeuVX. Legal? E essa pessoa estranhamente nasceu em 74, na quinta-feira, 1º de agosto. E aí nós vamos inserir. Eu vou colocar aqui um breakpoint para mostrar como é que funciona o inserir. Aqui. Legal? Pum, inserir. Olha só, a fórmula é a mesma. Nós temos um SQL command que nós vamos instanciar, nós vamos passar o comando que você insere um item na base de dados. Então você tem que usar a instrução SQL correta. Nesse caso, nós temos aqui insert into tabela, o nome dos campos que serão inseridos. Cadê o ID? O ID é um campo que, quando eu criei a tabela, eu já criei de forma que ele fosse alfanumérico. Cada linha que entrar lá, ele vai criar um índice automático e um ID automático para a gente, tá bom? E aí, values, e aí você vai passar a instrução, no meu caso aqui são os campos, e a data. Muitos problemas relativos à data ocorrem. E aí, para você resolver, você pode colocar essa máscara aqui, e isso, olha, para muitos bancos de dados, viu? Você pode colocar Y, ou seja, ano, mês e dia. Se você colocar nesse formato, você vai ter menos problemas, dependendo da forma que você está realizando suas instruções na base de dados. Depois de feito isso, essa instrução, você vai, mais uma vez, né? O exemplo é o mesmo. Realizar o BAT das conexões, né? Então, ó, com connection, pega a conexão lá. Como a conexão já está aberta, eu não preciso dar um open aqui. Mas se eu fosse executar e ela tivesse fechada, eu preciso dar um com conexão.open, tá? Para abrir a conexão. E aí, nós passamos o tipo de conexão. Eu estou falando que é text, ou seja, eu tenho o texto. E aí, eu acabei não colocando aqui, e vou colocar agora, mas olha lá. Execute non-query. Eu tinha apresentado para vocês o execute header, que é aquele cara que a gente executa, e ele retorna as instruções, o resultado que a gente pesquisou na base de dados, que a gente executou na base de dados. O execute non-query, ele não retorna esses resultados. Mas não quer dizer que ele não retorna nada. Se eu faço um insert, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, ele vai dizer quantas linhas ele inseriu no banco de dados. Ele retorna o dado aqui para você. Para mim, nesse cenário, eu não preciso saber, tá? Eu sei que eu estou inserindo uma linha, então tá de boa, eu fico tranquilo. E eu vou executar o listar dados, por quê? Porque, do mesmo como eu já inseri e eu quero apresentar aqui para vocês, eu já mostro o que a gente digitou entrando na base de dados. Tá? Então foi lá, então tá aqui, ID, Akira, sobrenome, Lelvis. E a data que eles nasceram. Legal? Vou fazer sem, para vocês terem a noção aqui. Vou fazer agora com 2 no final do nome deles aqui. E vou mandar inserir. E vocês viram aqui embaixo, já apareceu. Eu posso alterar também. Mas antes de alterar, eu preciso passar uma coisa para vocês. Esse também não é uma forma inteligente da gente realizar instruções de insert ou de update, delete no banco de dados. Porque uma das técnicas hackers de pegar informações, destruir sistemas, é você colocar instruções chamadas SQL injection. Até deixei aqui, tá? SQL injection. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, aqui na Twitch nós temos aquele Recon Hack. E tem uma galera também que está começando a fazer hacking, né? Acessar a máquina e tal. Quando você tem um banco de dados ou talvez um site que você acesse,
Se você colocar, por exemplo, apóstrofe, pode ser que você quebre o site inteirinho em um campo de texto. Não vamos focar muito nisso. Entendam que nós precisamos ter um código seguro, e ainda mais nas entradas em que os nossos usuários conseguem digitar. Tá? Nós temos que ter segurança e ter controle do nosso sistema. Isso aqui funciona? Funcionou, vocês viram funcionar. Recomenda-se? Nunca. Então qual é a forma mais legal aí da gente apresentar para vocês? A primeira coisa é que quando a gente for utilizar esse cara aqui, por exemplo, a gente crie um parâmetro. Então vou colocar aqui nome. Por mais que os exemplos à frente, sobrenome, por mais que os exemplos à frente estejam dessa forma, tá? É mais para a gente olhar a funcionalidade. Neste exato momento eu estou mostrando como deve ser feito. Tá? E aqui, vou colocar aqui a data, certo? Legal? E agora nós temos que fazer o quê? Tudo aqueles dados que a gente estava inserindo diretamente na string, na string que se instrui diretamente no banco de dados, né, que vai ser executada no banco de dados, nós vamos adicionar por parâmetro. E isso faz com que problemas como SQL injection não aconteçam, tá bom? Essa é a forma de resolver SQL injection no C Sharp, no .NET. Tá? Então, se eu venho aqui com ponto parameters, eu posso passar os parâmetros que eu vou adicionar na minha instrução. No meu caso, eu tenho 3 parâmetros. Certo? E eu vou utilizar o método addWithValue. Ou seja, eu vou adicionar, já vou adicionar as duas coisas. Eu vou adicionar, por exemplo, nome e de onde ele está. O nome está no ponto text. Legal? E eu vou fazer isso para os outros 3 aqui. Sobrenome. Lembrando que o parâmetro ele deve ser igual ao parâmetro que está na instrução SQL. Tá? Então, nós temos aqui o txt sobrenome. E aqui na data, eu não vou nem converter, eu só vou mandar dtpcalendar.value. Legal? Essa é a forma que a gente deve interagir com as nossas instruções de insert, update e delete. Até de select, para ser exato. Eu inseri daquela vez o Thundercast, eu vou utilizá-lo aqui como exemplo. E, opa, deve ser um olá. Então vamos lá. Thunder... Sobrenome Cas. E aí eu vou colocar aqui também, nasceu lá atrás, vou mandar inserir e o Thundercast está aqui. Tá? Eu não vou entrar muito sobre SQL Injection, ficar executando aqui porque não é o foco. Tá bom? Outra coisa importante aqui na hora de alterar, por exemplo, é que a gente precisa do ID quando a gente vai alterar. Isso eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, aqui alterar. Eu preciso do ID porque quando eu vou alterar, veja só, update, isso aqui é a instrução, é a query específica para fazer updates. Tá? Então, update, tabela, set, os campos, e aí o ID. Esse ID, na realidade, eu estou executando aqui uma função, nem é performática, tá? Mas eu só estou lendo o que está selecionado no nosso data grid. Eu deixei o data grid de uma forma personalizada para que o clique, ele selecione a linha toda, o ID, ele está invisível, tá? Mas depois vocês conseguem ver tudo isso, tá? Então, vamos voltar aqui para alterar. Por exemplo, eu vou alterar aqui, tá? Diogo Costa. E eu vou colocar aqui xxx e YYYY. Por exemplo, tem mais algumas coisas que a gente tem que validar, que eu não estou levando em consideração aqui. Na base de dados tem um tamanho, cada campo tem seu tamanho. Nesse momento, é muito importante que você não deixe que esse tamanho seja ultrapassado aqui. Né? Se no banco de dados você está 50 caracteres, beleza. Aqui também, vamos colocar aqui um espaço de 50 caracteres. E assim por diante. É o max length normalmente utilizado, porque isso também é um meio de se quebrar o teu sistema, tá bom? Então agora eu vou clicar no botão alterar e voilá, está alterado. O que a gente fez? Alguma coisa diferente? Não. Colocamos a instrução igualzinha, idêntica a todas as outras. Colocamos aqui um execute não query e só coloquei o listar dados para ele listar logo depois da instrução que ele realizou. E o deletar? O deletar é a mesma coisa, já vou mostrar direto o código aqui. O código é delete from tabela. Só que eu vou deletar um item e vou pegar o item que tiver selecionado e vou deletar ele. Simples assim. Vou também dar um execute não query.
E pronto. Tem um outro cara que é o Execute Scalar. Eu estou notando aqui que eu nem deixei ele aqui. Ah, deixei sim, deixei. Já vou mostrar já para vocês. Deixei. Tá no outro botão. Então vamos executar aqui o deletar para eu mostrar. Se eu clicar em deletar, eu coloquei uma lógica que normalmente você precisa fazer isso. Qualquer sistema, qualquer aplicativo, qualquer aplicação, você vai deletar alguma coisa da base de dados, pergunta, cara, você tem certeza que você quer deletar mesmo? E aí, no meu caso, se eu falar não, não vai deletar, mas se eu falar assim, pum, a instrução SQL rodou lá na nossa base de dados e o nosso carinha aqui acabou de ser apagado, tá bom? Ah, eu quero saber a quantidade de linhas. Beleza. Clica aqui, eu estou falando, ó, tem 10 linhas, tem 10 registros na tua base de dados. Como é que você fez isso? Bem, aí eu vou apresentar o Scalar, cadê ele? Cadê ele? Quantidade aqui, ó. Eu executo um cara que é o Command Scalar. Tá? Então nós temos o nosso SQL Command, do mesmo jeito que a gente tem o Execute Header, um Execute Não Query, nós temos o Execute Scalar, que ele vai trazer o primeiro cara da tua instrução SQL. No meu caso, né, eu só estou tô dando um count, tá? E nesse caso, nem precisaria ser asterisco, mas tudo bem. Nesse caso, se você está precisando de alguma ajuda de SQL, né, lembra daqueles links que eu te passei inicialmente, mas com isso aqui você vai conseguir utilizar o Execute Scalar, tá? E aí, no caso, eu estou trazendo a quantidade, já estou metendo uma conversão aqui, ó, porque eu estou esperando um número, só para apresentar para vocês aqui a nossa quantidade. Legal? Beleza? Ah, mas a gente consegue, no meu sistema, tem uma tela onde o cara ele consegue fazer buscas. Dá pra gente fazer também. Né? Por exemplo, se eu quiser buscar, nós temos aqui, ó, Akira, tá bom? Eu deixei só esse campo nome. Você tem aí o código, você vai conseguir manipular depois. Então eu quero verificar aqui, ó, tudo que tiver com RA que apareça. Na verdade não apareça, eu programei para ele aparecer uma mensagem aqui, ó. Então, ó, tá aqui, ó. Tá? Ah, não, eu quero que seja tudo que esteja com 1. Pum, tá aqui. Todos esses caras estão com 1. Como é que a gente fez isso? Vamos lá no botão buscar. E aí, ó, eu dei o select. Os campos que eu queria apresentar, não preciso trazer todos os campos. E from datas, ou seja, em a tabela. Where, uma coluna específica que eu coloquei. E eu também estou passando aí, nem estou passando por parâmetro, que deveria eu criar um parâmetro aí e tal. E aí eu estou passando a forma do campo que foi digitado, tá? Esse é o like. Legal. E aí eu também utilizei os conhecimentos das últimas aulas quando a gente falou de String Builder. O código é o mesmo. Eu adicionei o String Builder e depois joguei ele diretamente aí na mensagem, como eu estou utilizando um header, um data header, e aí eu dei um close nele. Ponto. Essa forma de fazer isso é muito utilizada.